Muito boa noite, Vinícius. No Conecta Mais Saúde de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Para você que tem criança em casa, está acompanhando o desenvolvimento do seu filho, mas sempre tem uma dúvida: será que meu filho está crescendo de fato da forma que precisava crescer? Para falar sobre isso, eu trouxe hoje a doutora Thalita Kordesky. Ela é médica, endócrino-pediatra e especialista no acompanhamento do desenvolvimento infantil e do adolescente. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Tudo jóia. Doutora, para a gente falar de um crescimento normal de uma criança e um adolescente, o que a gente considera para a gente falar, olha, tá tudo bem com meu filho? A criança tem fases diferentes de crescimento, tá? Então, a gente pode dividir em duas partes. A criança, até antes de entrar na fase da puberdade, meninos e meninas de maneira igual, em torno de 5 a 6 centímetros por ano, em 12 meses, tá? Após isso, quando entra a fase de puberdade, devido à produção dos hormônios puberais, essa velocidade de crescimento aumenta, é a fase do estirão puberal. Então, os meninos vão ter o estirão mais proeminente, por volta de 9, 10, 11 centímetros por ano, e a menina ali por volta de 8, às vezes 9 centímetros por ano. Então é legal vocês terem essas bases de referência, porque muitas vezes a gente como pai, né, doutora, a gente fica preocupado, a gente não sabe se tá tudo bem, mas é legal a gente ter essas medidas de referência para a gente ficar menos preocupado ou gerar um sinal de alerta, não é verdade? É importante o sinal de alerta porque o crescimento, ele é algo que tem fim, né? Então a gente tem que ficar atento. A criança passou mais de 6 meses sem troca de roupa, sem troca de sapato, ou acompanha direitinho no pediatra geral e na curva de crescimento, aquela que tem os percentis, né, que o pediatra vai acompanhando o crescimento da criança, caiu de uma curvinha para outra. Tudo isso são sinais de alerta e na primeira queda ou nos primeiros 6 meses que a criança não trocou roupa e sapato, é importante procurar o endocrinologista pediátrico. Olha só, às vezes a gente agradece por não estar trocando a roupa da criança, né? Porque é um gasto. Acabou de comprar um tênis, já tem que comprar o tênis de novo. Mas isso também é sinal de saúde, pelo que eu tô entendendo aqui com a doutora, né? O endocrinologista pediatra adora ver criança trocando roupa. A doutora é médica do meu filho também. Meu filho começou a passar com ela, só agora já tocou 2 vezes de par de tênis já, viu, Vinícius? Olha, Adorei. Difícil. Doutora, e assim, quando a gente fala de crescimento, a gente fala de hormônio. Existe algum distúrbio hormonal que faz a criança ou crescer demais ou parar de crescer? Sim, e isso é muito interessante, porque as pessoas pensam que o distúrbio hormonal mais frequente e o primeiro que a gente tem que olhar quando o crescimento não está indo bem é o GH, o hormônio de crescimento? Não. O hipotireoidismo, que é a deficiência da produção do hormônio da tireoide, é mais frequente e tem que estar em qualquer investigação numa diminuição da velocidade de crescimento. E ele vai ser mais frequente do que a deficiência de GH. Muitas vezes o seu pediatra vai fazer uma recomendação, o pediatra vai gerar um sinal de alerta, mas é importante procurar um endócrino pediatra para conseguir fazer a avaliação toda da criança. Doutora, quando a criança chega para você, você vai fazer uma avaliação completa, né? De todas as fases, entender a idade da criança, a idade óssea também, né? Exatamente. Quando a gente fala de crescimento, isso inclui uma avaliação completa da criança. De crescimento antes da gente conhecê-la, idade óssea, que fase ela está, se já entrou ou não na puberdade, isso é fundamental, como eu disse, a velocidade de crescimento muda, e também histórico, altura dos pais, conversar se alguém na família teve algum distúrbio de crescimento, alguma preocupação nesse sentido. Doutora, e a partir do momento que foi identificado que o paciente, que a criança precisa de tratamento, quando que é o momento mais indicado? Esse tratamento ele é hormonal? Como que funciona? Se for uma criança que tem um hipotireoidismo, a gente vai tratar assim que ele aparece, não importando a idade, como a gente tem até o hipotireoidismo congênito, que a gente pega no teste do pezinho. Vamos supor que essa criança não tem esse problema, nenhum outro problema, porque, por exemplo, uma anemia também pode causar uma deficiência de crescimento, e seja algo que realmente vai se beneficiar do uso do GH. Nesse sentido, o ideal é que a gente comece esse tratamento quanto antes. Quanto mais cedo a gente inicia, melhor a resposta final, melhor a altura final desse paciente. Alguns guidelines nos Estados Unidos já esperam um tratamento ali, dependendo da causa, logo que nasce ou após os 2 anos. No Brasil, na maioria dos casos, a gente vai esperar até os 4 anos. Agora, quando é deficiência de GH, a gente começa assim que faz o diagnóstico
pode ser bem mais novinho. E eu queria, doutora, que você deixasse uma mensagem final ali para as mães e para os pais, né, que estão ali com as crianças e às vezes não sabem se está tudo bem, se está tudo certo. É bem importante vigiar em casa algo fácil, que é a troca de roupa, tá? Outra coisa muito importante, mesmo depois que passou daquela fase até 2, 3 aninhos, levar a um pediatra de confiança, o pediatra geral, mesmo se você não tem dúvida alguma. E se surgir qualquer dúvida em relação ao crescimento, não espere, procure rápido. Outra coisa muito importante que eu gosto de falar, e o que eu posso fazer para ajudar nessa questão de crescer, né, do meu filho? Sono, alimentação e atividade física. Coisa simples e que a gente às vezes deixa de fazer, mas é importante você olhar o teu filho aí em casa. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Vinícius, é com você no estúdio.